Mas o grande problema disso é que se tivessem milhões de pessoas com deficiência... Se não existisse esse problema, beleza, todo mundo pode fazer tudo, porque o ator tá aí para isso. Mas como o ator com deficiência tem mais... Quantos atores a gente vê com deficiência? A gente vê 2 na novela das 7. A Raoni e o menino também, que eu acho que é Pedro também. O Pedro, que é um cadeirante e que tem uma neurodivergência. Eu acho que é Pedro o nome dele. Maravilhoso. Mas fora isso, a gente não vê. Entendeu? Então, assim, já que tem muito pouca oportunidade, imagina se botassem atores que não tinham deficiência no lugar deles dois. Eles não iam estar ali agora ocupando esse espaço, tendo essa oportunidade, realizando o sonho deles. Porque a gente tem que pensar que os sonhos, todo mundo sonha, sabe? Que aquilo que todo mundo, assim, todo mundo quer ser famoso, quer ser ator, não sei o quê. Tem muita gente, então, com deficiência que quer ser famoso, quer ser ator. Tem muita gente preta que quer ser famoso, quer ser ator, sabe? Tem muitas pessoas trans, homens ou mulheres trans, que querem ser famosos, querem ser atores, sabe? Essas pessoas também choram, essas pessoas também acreditam, sabe? Tem uma espiritualidade desenvolvida, tem uma fé, acreditam em alguma coisa. Essas pessoas têm problemas, essas pessoas não sonham os problemas não são diferentes de uma realidade que todo mundo compartilha, sabe? Essas pessoas no Natal, elas se reúnem e comem o peru, entendeu? Elas não fazem coisas diferentes, então eles não são seres humanos, né, Adalberto? Antes de qualquer característica, né, são seres humanos, né? Entendeu? Então é muito louco, sabe? Não incluir essas pessoas como se elas não pudessem fazer aquilo ali. Mas e elas podem tanto fazer porque... tanto elas podem fazer porque elas sonham com aquilo ali, independente das limitações delas. Então, eu acho que elas têm que ter oportunidade. Eu acho que a arte, ela tem que mostrar. Quando um país, por meio da política, não faz isso, a arte tem que criar esse imaginário e falar assim, tem esse caminho aqui, sabe? Porque se a arte está ali só para criar uma nova realidade e ela continua criando uma realidade excludente, amor, não tem porquê de fazer arte. Verdade. Desse jeito. Sabe? Sai daí e dá a vez para o outro. Porque é uma arte que vai ficar mantendo os privilégios de quem tem privilégio e mantendo invisível. Porque a pessoa com deficiência, o preto, ele é minoria, mas a pessoa com deficiência ainda é invisível. Então, se você pretende... se você tá tendo esse poder de reproduzir uma realidade, amor, inclua, mostra o quão irresponsável, ineficiente, incapaz é a nossa política por não incluir essas pessoas na sociedade, por meio de políticas públicas de conscientização, políticas públicas de fomento, de empregabilidade dessas pessoas, de inclusão dessas pessoas na sociedade. Mostra na arte que essas pessoas têm muito valor e que a diversidade... ela só enriquece o ser humano, sabe? A gente tem muito mais a ganhar incluindo essas pessoas porque essas pessoas são tesouros que estão ali excluídos. Elas estão sendo desperdiçadas, entendeu? Então a gente tem muito mais a ganhar incluindo essas pessoas. Bravíssimo, bravíssimo. Nossa, isso bravo! Olha... E qual eu acho que... Não, eu quero saber qual foi o story que mais mudou você. Que mais me mudou? Falando dentro da temática da questão das pessoas com deficiência ou... De vida. Em geral, de vida. Que eu fiz ou que eu vi? O que você fez. Caramba. Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu ter um tempo para pensar. Um tempo curto, mas eu vou pensar. Se você quiser. Eu acho que foi quando eu mostrei, né? Eu postei que eu pedi para essa mãe para postar os quadros do filho dela, né? E os retornos que eu tive, sabe? Que eu falei do valor, que olha só, uma criança que tem autismo, que muita gente, não presta para nada, que muitos pais, né? Eu lembro, eu falei disso. Deve ter outros também que, assim, foram importantes, tá? Mas já que, assim, dentro dessa temática, porque muitos pais
que já é normal o homem fugir, né, deixar a mãe ser mãe solo, mas quando a criança tem o bebê apresenta uma deficiência, o número é maior, não sei se é 70% que abandona as mulheres. 70%. É isso. É 70%, né? E olha os tesouros que eles perdem, né? O menino podia não ter talento nenhum. Lembro que eu falei isso até. Mas olha só o talento que esse menino tem. Com certeza ele vai ser um grande artista que vai vender esses quadros aqui, vai viver dessa arte, vai ficar muito famoso. E aquele pai ali, porque a mãe é mãe solo, né? Que me mostrou. E o pai abandonou também, porque... filho com deficiência... Pai não faz filho feio, né? Pai não faz filho com defeito. E sabe, eu acho que vem muito desse lugar patriarcal, que os meninos são ensinados a brincar de guerra, brincar de polícia e ladrão, e guerra, e de bater, né? Arminha. Porque a lógica da guerra é isso. Se esse acampamento aqui deu problema, vai para outro, sabe? Se esconde em outro lugar. Olha que eu nunca tinha pensado sobre esse prisma. E a mulher, não, a mulher brinca de casinha. A mulher brinca de filhinho, né? De brinca da boneca ser filhinha. Então a mãe entende que qualquer questão do filho ou problema, que aí eu vou dar um exemplo já de problema, porque a pessoa com deficiência não é um problema, mas eu já vou dar um exemplo de um problema, sem citar o nome. A mãe entende que é uma questão dela. O pai não, ele nasceu defeituoso, então tchau. Ele vai para outro acampamento, fazer uma família, construir uma família com uma outra mulher. Que aquela criança já estragou aquela mulher, entendeu? Então ele tenta e constrói uma nova família. É a mulher que defende a família. Não é o homem que defende a família. E a gente vê homens dizendo, eu sou um homem que defende a família, que está na 3ª, 4ª família. Quem defende a família é a mulher, quem constrói a família é a mulher. O sobrenome dos últimos sobrenomes tinha que ser da mulher, que o homem sai e vai para outra, entendeu? Então que não deixe rastro, sabe? Se é para fazer isso. A mulher, aí o problema, agora falando de um problema, tem um artista aí que conheceu o filho, fez um monte de filho, um com cada mulher, acho que mais de 10. E ele conheceu com 18 anos. Aí, segundo ele, teve um babado aí na imprensa, sabe? E esses artistas ficam expondo as coisas. O filho estava envolvido com droga e ele botou pra fora de casa. Que é isso? Aqui, meu filho tá com problema, tá com defeito, então botei pra fora de casa. Quando que uma mãe ia botar um filho pra fora? Primeiro que uma mãe não ia abandonar um filho e conhecer com 18 anos. Agora, quando que uma mãe ia botar um filho para fora de casa porque está envolvido com... A mãe ia chorar, ia sofrer, ia levar ele para tentar se recuperar no, Narcóticos Anônimos, sabe? Fazer tratamento. Aquele problema ia ser dela. Ela ia abraçar aquele problema como problema dela. O pai não, para o homem é fácil, entendeu? Porque é fácil também fazer filho. Porque o homem, ele paga para ser ex-pai. Às vezes é uma pensão de R$300 e que ele ainda vai jogar na cara da mulher e dizer assim, vocês fizeram o cabelo, né? Você fez a unha com dinheiro que eu dou, né? Para você bancar. Como se remédio, ou coisas de escola, por mais que de repente na escola pública, mas caderno, livro, alimentação, roupa, tudo. Alguém para ficar... Porque às vezes ela não tem rede de apoio, tem que dar nem que seja R$100 para uma vizinha, para ajudar uma vizinha que tem um tempo ali, uma senhorinha para ficar um pouquinho, ou para comprar as coisas para casa daquela senhora, que a senhora vai alimentar o filho dela. Acha que com R$300 dá para fazer isso tudo, ir no shopping fazer cabelo, unha e maquiagem ainda. E aí eles pagam para ser ex-pai. É muito barato ser ex-pai, entendeu? No Brasil. Enquanto a mulher, o valor que a mulher gasta, não só financeiro, mas de tempo mesmo, e sabe, de cansaço mental, porque educar é um desgaste mental. Não estou falando uma criança com deficiência. Filho, né? Eu não quero ter filho porque, assim... Nossa, a minha filha vai pro Fantástico falar mal de mim com 5 anos, sabe? Ela vai falar assim... Ela vai falar assim, meu pai fica entrando no quarto para ver se eu tô respirando. Pô, já tenho 7 anos. Meu pai fica no banheiro me esperando se eu tô demorando, porque ele não sabe, saber se eu não tô fazendo barulho, ele bate na porta. Filha, eu ia ficar assim, gente. Eu não sei como é que pais e mães conseguem viver, e ainda mais nesse mundo, hoje em dia perigoso, com as redes sociais, com as big techs não regulamentadas aí, com tanto discurso de ódio nas big, sabe, podendo ser proferido, e com tanta fake news podendo ser proferida, porque
as Big Techs não são regulamentadas e as nossas crianças saem. Eu ia querer ser aquele que leva. Deixa que eu levo. Não, deixa que eu levo. O pai. Não, mas o pai da Sabrina quer levar. Não, mas diz que eu levo. Pergunta se eu posso ir com ele, então. E eu ia querer ficar, eu ia querer trazer. Então ia ser assim um desgaste mental tão grande que para mim é melhor não ter, sabe? Porque a gente também precisa reconhecer que a gente não é capaz, às vezes, de certas coisas e tá tudo certo. A gente não é capaz de tudo. Nem todo mundo. E eu queria que os homens entendessem que é uma responsabilidade muito grande ter filho, que não que homens brincassem de boneco, de boneca, de casinha também, sabe? Se homens brincassem mais de casinha e de boneca, não existiria a arma e não existiria a guerra, né? Países mostram como se fossem grandes troféus uma bomba que pode explodir, sabe? Um lugar inteiro, sabe? Isso é muita coisa de homem. A gente teria outros esportes, a gente não teria luta. Que é uma coisa tão louca você enfiar a porrada em alguém até a pessoa cair no chão e às vezes está sangrando. E você continua. E já foi comprovado que eles, por tomar muita porrada na cabeça, eles ficam meio... Dá um problema. E aí, mas assim, isso porque é um esporte tipicamente do patriarcado, que o homem criou, entendeu? Que homens tiveram esse poder de inventar os esportes, o que seria esporte. Então, assim, é muito louco. A gente teria um outro mundo se mulheres estivessem à frente ou se homens brincassem de boneca na infância e de casinha, porque aquilo ali já vai alimentando quem a gente vai ser no futuro. Os nossos gostos, os nossos princípios, os nossos valores, sabe? Os nossos quereres, sabe?